Maia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de aulas práticas do workshop O Poder das Mandalas. Um evento completo, preparado com muito, mas muito amor e carinho por mim e por toda a minha equipe, que estão sempre muito dispostos a me ajudar por trás das câmeras no que for preciso para entregar sempre o melhor conteúdo para vocês. Hoje, você e 97.332 pessoas que também estão participando junto com você do workshop terão acesso a uma série de aulas completas comigo, direto do meu ateliê. E é de lá que eu irei te mostrar na prática como você pode, ainda hoje, dar o primeiro passo para criar sua autoterapia através do meu ritual, o meu método que te expliquei no primeiro episódio dessa série. E falando nisso, se você não assistiu o primeiro episódio, para essa aula e volta para assistir, porque você irá compreender o método e aproveitar ao máximo as aulas práticas. Se você já viu a primeira aula, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu ateliê. Na aula de hoje, dividiremos o meu ritual em duas partes. Nos aprofundaremos nos primeiros pilares do meu ritual e você descobrirá como eu adaptei a minha vida a um espaço tão pequeno e fiz dele o meu canto sagrado. Na segunda parte, eu irei te mostrar que não é necessário saber desenhar para vivenciar essa experiência de conexão interior e vamos juntos criar a nossa mandala. Sejam muito bem-vindos ao Namaskara, nossa casa-carro, carro-casa. O Namaskara ele é um motorhome em que o Ika, eu e as nossas duas cachorras, o Ika é meu companheiro de jornada de trabalho com as mandalas e de vida, nós moramos aqui há mais de 2 anos viajando o mundo. Nesse momento a gente se encontra aqui, coincidentemente ou não, na Croácia, na cidade onde eu nasci, num camping lindo, maravilhoso, onde a natureza aqui é esplêndida, que foi o lugar que a gente escolheu para gravar um pouquinho para vocês esse workshop, essa jornada. E bom, o que eu quero dizer para vocês é que as mandalas me trouxeram até aqui através da autoconfiança, através do conhecimento que eu tive sobre o meu poder pessoal. E viajar o mundo é um desafio muito grande, que requer muitos desapegos, que requer muita consciência e principalmente equilíbrio e criatividade. E bom, também, gente, quero dizer pra vocês que a gente mora em 12 metros quadrados. Então imagina, eu tinha um ateliê gigantesco, era um espaço enorme com uma mesa que tinha mais de 2 metros e de repente me mudei pra cá e tive que me adaptar, me readaptar a uma nova vida. Então, de repente, de um ateliê com uma mesa de 2 metros quadrados, com painéis de inspiração, eu mudei para 12 metros quadrados. Mas tá tudo bem, porque aqui eu encontrei uma felicidade muito grande. Primeiro, de reconhecer que eu não precisava de um espaço grande para trazer toda essa consciência que está dentro de mim. Então eu quero dizer para você que não tem uma mesa específica para fazer o trabalho com as mandalas, para criar as mandalas de vocês, ou que tem um espaço muito pequeno, que não tem problema nenhum. Vou mostrar agora para vocês o espaço onde eu guardo os meus materiais, a minha área de trabalho, e aí vocês vão compreender por que não precisa ter muito espaço. Tenho muitos materiais, há mais de 10 anos que eu trabalho com as mandalas, e tive que fazer um desapego no começo de realmente entender o que é que eu precisava ou não, e hoje eles se concentram aqui abaixo, tá vendo? Nesses 2 armários. Então grande parte deles ficam aqui, uma parte ali. E bom, agora vamos para a minha mesinha de criação, onde tudo acontece, que é aqui, tá vendo? Nessa mesa aqui eu vou explicar para vocês o porquê desses elementos e aqui a gente chega no primeiro passo do ritual, que é a presença. Vamos lá então para nossa aula. Eu confesso que mesmo que a gente sempre esteja fazendo lives e vídeos, eu tô com um friozinho na barriga maravilhoso de poder estar passando esse conteúdo para vocês. Então eu quero agradecer de coração a todos que estão aqui usufruindo desse conteúdo feito com a alma mesmo. E bom, a gente falou anteriormente, expliquei para vocês sobre o que é o meu ritual. Agora a gente vai entrar mais a fundo dentro da metodologia, nos detalhes delas, tá? Então o que é o meu? O meu é a base, é como se a gente olhasse por cima todo o processo de evolução que as mandalas nos trazem, né, dessa conexão que a gente tem com elas. Então o M de mandalas, o E de eu interior e o U do universo de possibilidades que a gente tem nessa evolução. E no ritual a gente tem o R de respira, que é onde a gente vai trazendo o que é a presença, o estar no aqui e no agora. Então, no momento em que a gente decide desenvolver a nossa mandala,
vocês vão lembrar com certeza da aula secreta que vocês pintaram no caso, a primeira mandala sem conhecimento algum. Já na segunda mandala vocês já organizaram um pouco mais o ambiente de vocês, trazendo a presença, a energia do amor, da consciência, e depois com mais conteúdos, né? Aqui vocês vão ver o quanto é importante a gente ter conhecimento de todos esses pilares. Então no Respira, a gente traz a nossa presença. Primeiro através da respiração, que é onde a gente pensa, eu preciso desse momento, eu mereço esse momento, e vamos lá. Daí você traz a sua respiração e começa a se conectar com os elementos que te atraem, que te fazem feliz, que tem a ver com as suas crenças, que tem a ver com o seu estilo de vida. E aqui é onde a gente vai trazer a energia que nos abraça, né? Que é o externo. Sem essa energia fica muito, mas muito difícil mesmo que a gente consiga trazer presença. E presença é o principal, é o ponto crucial que a gente tem que ter para desenvolver a nossa mandala. Então, não adianta a gente montar uma mesa de trabalho bonito se lá atrás tá tudo bagunçado. Então, meu conselho é, você tem que ir lá, arrumar a sua casa com amor e com carinho. Tem louça suja, você vai criar perto da cozinha, organiza a louça, deixa a energia da sua casa fluir, coloca um incenso, alguma coisa que você se identifique, e aí você começa a focar na sua mesa de trabalho. Então vem pra cá que agora vou mostrar aqui pra vocês os meus detalhes, os detalhes que eu mais gosto de desenvolver. Então aqui eu tenho umas rosas que eu trouxe da minha viagem do Marrocos, que elas representam pra mim um grande conhecimento que eu adquiri lá sobre a compaixão. Eu levo isso como exemplo na minha vida. Então aqui eu vou colocar essas flores para fazerem parte desse momento, né, para eu lembrar sempre de que esse trabalho, por mais que eu esteja fazendo para o meu interior, ele não é individual. Ele é um trabalho que não existe sem o mundo lá fora, né? Então, tudo bem que eu vou me conectar aqui, mas tudo que é conectado aqui também faz parte do externo, né? Dessa conexão que a gente tem com o mundo e com a natureza. E principalmente porque a natureza é a nossa grande inspiração. Eu falo que nada se cria, tudo se transforma, porque o único que é original, né, é a própria natureza. Então aqui eu trago isso, essas rosas secas, né, que representam esse momento importante da minha vida. E eu trago também os 4 elementos da natureza. Então, a água aqui representando a purificação, em que a gente não pode esquecer, gente, é muito importante, porque todo esse processo de limpeza que a gente faz, ele é muito profundo. E a gente vai sentir necessidade, precisa se conectar com a água, porque a água vai limpar a nossa energia, vai limpar as toxinas e ela vai trazer a purificação. Principalmente quando a gente está nessa fase de organização interna, de limpar os pensamentos. Então, a gente precisa realmente da água. Então, aqui nós temos o elemento água, nós temos o elemento terra, representado pelas flores, esse arranjo lindo que a minha mãe fez de presente para mim, os cristais, a gente tem o fogo, aqui com o incenso que eu ganhei de um amigo muito, muito querido, a vela também, representando o elemento fogo, gosto muito das velas. E esses são os elementos que eu me identifiquei e você pode fazer do seu jeitinho, tá? E aí a gente já trabalha aqui o elemento ar, que além de ter, né, a fumaça do incenso, que também é uma forma de purificação, eu falo que o elemento ar somos nós, a nossa imaginação. Então essa conexão que eu trago dos 4 elementos foi como eu descobri a melhor forma de trazer presença. É como se eu criasse dentro do ritual um pequeno ritual de presença, onde eu vou ter conhecimento sobre tudo aquilo que me faz bem. E por que isso é legal? Porque às vezes, quando a gente está desconectado, fica muito difícil da gente trazer novamente para a presença tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que a gente ama. E quando você cria o seu ritual dentro, né, do pilar da presença, fica mais fácil para você ter esse insight, essa lembrança do que é que você quer colocar no seu ambiente de trabalho, trazendo você novamente para aquilo que te faz bem. E aqui eu tenho também um orgonite, que foi uma amiga que me deu, e esse orgonite ele traz também a limpeza energética e a proteção. Aqui eu gosto sempre de iniciar o meu processo criativo, a gente vai até falar isso mais pra frente, com todo esse ritual,
e com algumas questões relacionadas ao pensamento, ao poder do nosso pensamento. Respira fundo, eu energizo os cristais antes de colocar na mesa, eu respiro fundo, eu tiro muitas vezes, não sempre, porque o meu ritual não é sempre o mesmo, ele vai surgindo de várias formas. Uma carta, eu adoro tarô, então eu tiro as cartas de um oráculo, enfim, porque eu gosto muito das cartas e de reflexões. Então eu tiro uma carta nesse momento, me conecto com a energia da palavra e depois que eu sentir que eu já estou presente, aí começa o processo criativo, que daí a gente vai trabalhar toda a questão de buscar inspirações, enfim, que daí já faz parte de um outro pilar que a gente vai falar mais pra frente, tá? E depois, né, que a gente já teve conhecimento sobre o pilar da presença, antes de vocês seguirem pra prática, é importante vocês fazerem isso. E é muito legal porque é um processo de evolução. Primeiro momento, a sua mesa vai ser assim, de repente você vai evoluindo, vai se sentindo de outra forma, e a sua mesa vai se desenvolvendo a cada ciclo da sua vida. E isso que é o mais especial. Ela nunca tá intacta, ela nunca é a mesma. E aí depois a gente vai entrar agora no pilar do conhecimento. Para que não fique tão longo essa aula, falando sobre a teoria das mandalas, de onde elas vêm e tudo mais, eu preparei no e-book, que está ali na aula 2, o e-book que vocês baixaram na aula secreta, a parte em que eu falo sobre as mandalas, o conhecimento delas, né, a origem, de onde elas vieram, e também tem a parte sobre os benefícios mais explicadinho para vocês. Mas para a gente dar um contexto aqui geralzão, tá? Porque a gente vai entrar no pilar do conhecimento daqui a pouquinho na parte da meditação, que é onde eu quero me aprofundar mais com vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre as mandalas em essência, tá? Quando a gente fala em mandalas, muitas pessoas falam: Maia, de onde vêm as mandalas? O que elas significam? E as mandalas, elas são energia. E para a gente explicar o que é energia, explicar todo esse potencial das mandalas, eu falo que é como Jung dizia, o mestre Jung, que foi quem iniciou o processo de conhecimento das mandalas dentro da psicologia analítica, né? Ele diz que os estudos científicos sobre as mandalas não são muitos e que a ciência se incomoda, de certa forma, por não poder explicar exatamente o que as mandalas representam, porque as mandalas são um sentimento, uma energia, e elas vão muito além da explicação humana. Então, muitas vezes a gente vai tentar buscar respostas para aquilo que a gente está sentindo e às vezes a gente não vai conseguir definir em palavras, ela vai ficar só em sentimento. E tá tudo bem, a gente não precisa ter respostas para tudo. Mesmo porque, se você me perguntar, Maia, de onde é que vem a mandala? Eu há mais de 10 anos busco referências sobre isso, e a mandala, ela é da natureza. A mandala é uma oferenda que a gente tem da natureza, e desde o Big Bang, do momento em que o universo começou a acontecer, a gente pode observar que é uma mandala. Os planetas são uma mandala, os nossos olhos são uma mandala, as nossas células são mandalas. Se a gente for observar a água, se a gente for olhar ela microscopicamente, a molécula dela também é uma mandala. O floco de neve é uma mandala. O útero de uma mãe, o útero da mulher é uma mandala. Então, tudo que a gente vê na natureza são mandalas, né? A geometria sagrada. A gente começa a se aprofundar, a gente vai percebendo que se a gente for olhar ao nosso redor, a gente tem milhares de mandalas, inúmeras mandalas, e que tudo parte dessa energia do circular, da busca do equilíbrio e da harmonia, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, comecem a observar no universo lá fora todas essas referências. As flores, gente, as flores são mandalas maravilhosas. Vocês podem buscar referências sobre as mandalas dentro das flores que vocês se identificam. A flor da paixão, né, do maracujá. Gente, ela é uma mandala espetacular. A gérbera é uma mandala perfeitinha. Então vão buscando no universo lá fora que vocês vão começar a entender que as mandalas vão além da explicação humana. Elas são a própria natureza. E nós também somos mandalas, porque nós temos o nosso centro. E esse centro ele vai se desenvolvendo e se expandindo assim como uma mandala, né? E sempre em formato espiral, um formato de evolução, porque quando a gente pensa num círculo, né, na energia circular, a gente pode pensar que ela começa de um ponto e finaliza de um ponto. E quando a gente pensa em espiral, ela vai se desenvolvendo e vai evoluindo. E a mandala, ela é dessa forma, do centro
para fora. E cada processo que a gente faz, a gente tem essa evolução em espiral, cada mandala que a gente cria. Então, assim, leiam no e-book um pouquinho mais, de uma forma um pouco mais objetiva sobre da onde vêm as mandalas. Tem falando também sobre algumas culturas que trabalham as mandalas de diferentes formas, tá? Como os índios navarros, os budistas que utilizavam as mandalas como ferramenta de desapego, de deixar ir, que criavam as mandalas, né? E criam as mandalas em pó de arroz, em areia, e são dias de criação, de desenvolvimento, até o momento em que eles deixam que a própria natureza, para mostrar realmente a impermanência dela, apague essa mandala. Então são processos maravilhosos. Aqui a gente vai fazer o nosso processo e você vai se identificar com essas referências da melhor forma a partir de quem você é, tá? E também um ponto extremamente importante as mandalas não têm religião, tá? Então se você disser, no cristianismo a gente tem os vitrais, as rosáceas, no budismo a gente tem as mandalas como ferramenta meditativa, sim, as mandalas são de todos e para todos. Então muitas religiões sim utilizam as mandalas, assim como o islamismo, que tem muitas mandalas nas mesquitas, enfim. Só que as mandalas são obras da natureza. Muitas religiões adotaram as mandalas, né, como ferramenta de poder, mas aqui a gente não vai trabalhar com nenhuma religião. A crença é sua, a partir do que você acredita e do que você vive. Afinal, as mandalas são para todos. E por que eu não vou me aprofundar tanto no que são as mandalas exatamente? Porque esse conteúdo vocês encontram na internet. O que eu quero abordar aqui com vocês é a diferença de você vivenciar esse conteúdo com presença, que eu acho que é isso que falta. As pessoas sabem de onde vêm as mandalas, quais as culturas que utilizam as mandalas, mas elas não sabem como sentir essa transformação, essa real transformação, né? Então esse é o meu objetivo aqui com vocês. Não que vocês conheçam vários detalhes sobre elas, dentro da própria psicologia, dentro da história, de onde elas surgiram, mas realmente na prática, na vivência, que eu acho que é isso, aí onde mora toda a diferença e o segredo das mandalas, a gente vivenciar esse conteúdo. Então agora, vocês podem pegar e ler, como eu falei anteriormente no e-book, que eu deixei para vocês na aula 2, um pouquinho mais da história das mandalas, tá? E dos benefícios, mas agora nós vamos entrar dentro do pilar do conhecimento, na meditação ativa. As mandalas vêm sendo utilizadas como ferramenta de meditação há muitos e muitos e milhares de anos pelos budistas e pelos hinduístas, tá? E o que acontece? A meditação passiva, que é o ato da gente observar as mandalas, ou a meditação passiva em geral, né, na meditação que a gente utiliza para quietar nossa mente, para silenciar nossa mente, enfim, que é a meditação passiva, para muitas pessoas é de grande dificuldade, e principalmente dependendo da desorganização interna que nós temos, tá? Então, se você é uma pessoa extremamente estressada, extremamente ansiosa, que tem várias questões pessoais, né, vai ficar muito mais difícil você alcançar esse silêncio, sendo que a sua mente está em turbulência. E a meditação ativa, ela surge como uma meditação da atualidade, tá? Pelo menos é dessa forma que eu acredito e vivencio com os meus alunos esse conteúdo da meditação ativa. Porque a gente fala que na vida tudo evolui. E a nossa mente foi evoluindo, a nossa mente, a nossa era, a era das informações, onde a gente recebe a todo momento e é bombardeada a todo momento por informações visuais, escutando coisas na televisão, no rádio, na internet. A gente vive nessa era, então a nossa mente ela está muito mais cheia de informações que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não tem muita qualidade, quando a gente já não fez um trabalho de autoconhecimento antes, e fica muito mais difícil a gente se conectar com o silêncio, tá? Então, o primeiro passo que a meditação ativa traz, né, por isso que eu costumo dizer que a meditação da atualidade é essa organização, primeiro a limpeza da mente. É como se a gente pensasse numa casa cheia, né, cheia de tralhas, cheia de coisas que não servem pra gente. E dentro dessa casa cheia de tralhas, a gente resolve então que vai limpar a casa.
Mas a energia estagnada das tralhas, o espaço que a gente poderia usufruir para algo útil, está estagnado com tantas tralhas. E a nossa mente acontece da mesma forma, ela se desenvolve da mesma forma. Então, antes da gente limpar a nossa mente, a gente precisa entender o que é que serve, o que é que não serve, o que é que tem qualidade ou não. E a presença traz muito dessa consciência, tá? Do que é que você quer agora? Coisas que te fazem bem, né? Emoções, sentimentos, informações que te trazem bem. E aí, aos pouquinhos, a gente abre um espaço, limpa, né? E começa a organizar, faz essa limpeza, começa a organizar. E quando a gente vê, esse processo foi se desenvolvendo. É um processo da meditação ativa que não é assim, ponto, agora eu vou sentar aqui e isso vai acontecer. Não, porque a gente precisa ir criando consciência da profundidade disso. Então, no primeiro momento, aquela mente muito turbulenta, ansiosa, estressada, ela vai ter mais dificuldade de trabalhar essa limpeza porque ela vai ter mais dificuldade de entender por onde ela vai começar a se organizar. Mas o centro, né, que é o eixo, o ponto central de uma mandala, ele te ajuda a você se conectar com o seu lado racional e emocional ao mesmo tempo, te trazendo para o meio, te trazendo para o centro, né, para o ponto, e ali você já começa aos pouquinhos a movimentar a sua mente. E depois que a gente começa esse processo de organizar a mente, né, que não vai ser na primeira mandala nem na segunda, isso vai ser no decorrer do processo, a gente começa a se conectar nossa mente ao coração, que é onde está a nossa essência, que é o grande objetivo do trabalho com as mandalas, né? A gente se conectar com a nossa essência. Então, a gente é muito mental, principalmente aqui no Ocidente. É mente, porque a ciência disse, porque tem que ser a razão, e todo momento a gente está pela mente. E a nossa essência está aqui no nosso coração. Então, aos pouquinhos, a gente começa a organizar a nossa mente, a limpar a nossa mente e começa a trazer essa presença, cada dia mais presença, reconhecendo o que é bom pra gente, o que nos transforma, até que a gente chega aqui e a gente faz essa conexão, né? Porque o equilíbrio está não tão na razão, nem tão no coração. A gente pode pensar, né? Alguns estudos falam sobre o Oriente e o Ocidente. O Oriente, eles são mais espirituais, mas eles também não são satisfeitos. O ser humano, ele é insatisfeito por natureza. No Ocidente, nós somos muito racionais e também estamos insatisfeitos, porque a gente aqui é muito razão, né? A total razão, e o Oriente é muito espiritual, mais emoção. E a gente estaria satisfeito? Provavelmente, se a gente estivesse no caminho do meio. Então, o que a gente quer no trabalho com as mandalas? Equilíbrio, se equilibrar. Nem tanta razão, nem tanta emoção. A gente precisa do caminho do meio, porque a nossa emoção, né, o nosso coração, a nossa essência, ela vai te mostrar o caminho. E a razão, ela vai te guiar, né? E a razão, ela vai te mostrar as consequências das escolhas, para que você ajuste aquilo. Se a consequência é muito grande, você fala, opa, de repente um pouquinho mais para cá vai ser melhor. E não vai ser tão sofrido, não vai ser tão difícil, né? Então, por isso que a gente precisa do equilíbrio. E a mandala traz esse equilíbrio emocional, essa organização do caos interior, para a gente começar a enxergar isso. E o processo da meditação ativa, ele é para sempre, gente, porque assim, a todo momento a gente está recebendo informações, a gente está se transformando, a gente está evoluindo e a gente, com essas informações, precisa sentar, meditar ativamente, criando a nossa mandala ou pintando a nossa mandala para entrar no eixo novamente. Então, assim, conforme a gente aprende a se equilibrar mais, o nosso processo de meditação ativa, principalmente se a gente mora em meio à natureza, em lugares mais tranquilos, mais fácil da gente se conectar com a gente mesmo, vai ficando um pouco mais assim, espaçado, vamos dizer, a meditação. Porque você já não vai ter tanta desorganização e no momento em que você sentir que você recebeu muitas informações e que você precisa encontrar o seu eixo, você vai sentir essa necessidade de criar a mandala e de trabalhar a meditação ativa. Agora, se você está num ambiente em que você não está feliz, em que você recebe informações que não são legais, pessoas estressadas, recebe energias externas que não são de qualidade, você vai precisar meditar com mais intensidade. Quando eu comecei o trabalho com as mandalas, eu estava totalmente desorganizada internamente. Na primeira aula eu contei para vocês desse meu trabalho com ansiedade, né? Sempre sofri muito de ansiedade e encontrei nas mandalas o meu maior remédio. E eu comecei, eram assim dias seguidos desenvolvendo as mandalas. E aí eu comecei a perceber que eu fui me aquietando mais, que eu fui ficando mais tranquila. E aí eu comecei a diminuir o ritmo. Mas aí quando eu sentia que eu tinha um pico de ansiedade, eu já, vamos pro primeiro pilar presença, depois conhecimento e começava todo o processo.
Hoje, como eu tô na vida que eu sempre sonhei, muito feliz e muito mais conectada comigo mesmo, e já fazendo esse trabalho diariamente das mandalas, passando esse conteúdo para vocês, enfim, estudando muito, eu já diminui bastante o meu ritmo de meditação ativa na criação das mandalas, porque eu me sinto muito mais equilibrada. Mas às vezes, por exemplo, como a nossa vida são ciclos e ciclos diferentes, né, vão se modificando a toda hora, se a gente viaja e para num lugar, numa cidade grande, onde a energia é muito densa, eu já sinto necessidade de desenvolver mais. Então, é muito importante na meditação a gente ter essa autoobservação, a gente já começa o autoconhecimento de forma intensa, reconhecendo dentro da gente quais são os momentos que a gente precisa meditar. E o processo em si de meditação, conforme a gente for criando a mandala, eu vou explicando para vocês e vai ficando mais fácil, tá bom? Mas agora, para não ficar muito longa e cansativa a parte teórica para vocês, que isso vocês vão absorvendo aos pouquinhos, vamos começar a nossa prática. Ai, que delícia, não vejo a hora. Então agora começaremos a parte 2 dessa aula 2, tá bom? Então vamos começar a traçar. A folha que eu estou usando aqui, ela é uma folha Bristol, tá? Gramatura 250, mas vocês podem utilizar as folhas que vocês quiserem, de preferência que elas sejam mais grossinha, porque quanto mais grossinha a folha, melhor, porque a gente vai manusear e assim ela resiste mais, tá? Então aqui a gente vai traçar calculando mesmo, tá vendo? A distância, 29,5, aqui 29,5. A gente vai fazendo as nossas marcações, a gente vai traçar aqui uma reta. Depois a gente vai tentar isso pra gente achar o centro da folha, tá? A gente vai olhar aqui qual é a distância. A distância que eu tenho aqui, 21,5, então a gente vai trabalhar o 10,5. Aqui também 21,5, a gente vai trabalhar o 10,5 e vamos traçar aqui a nossa outra reta, tá? Perfeito. Ela não precisa ser super perfeita, super certinho mesmo, porque perfeição só a natureza, né? Mas aqui a gente já começa a ter consciência de que começamos a traçar essa cruz, né? Que a gente tem na mandala. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o compasso. Gente, lembrando que existem diversas formas da gente fazer essa estrutura inicial, tá? De traçar, você pode usar tanto o compasso como você pode usar o transferidor. Eu faço dessa forma e foi assim que eu me acostumei. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar um círculo independente da medida, porque depois a gente vai pensar qual vai ser o potencial energético e que a gente vai construir no centro da mandala. Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir este círculo aqui. Nessa distância, tá vendo? E aí depois a gente vai pegar daqui, vai colocar mais que a metade, vocês conseguem ver aqui, ó, eu não coloquei exatamente na metade, eu coloquei mais da metade e vão traçar assim aqui. Utilizando o compasso na mesma abertura, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. A gente vai pegar, tá vendo? Pega esse pontinho aqui, justo essa ligação entre as linhas e vai fazendo isso. Vai fazendo isso. O compasso é muito importante quando vocês forem escolher, se você ainda não tem o material, até coloquei isso na listinha, que você veja que seja um compasso mais durinho, tá vendo? Quanto mais durinho, melhor, porque a gente abre, força ele um pouquinho e ele não fica abrindo as perninhas assim, né? Então é bem melhor que ele seja mais durinho. Aí a gente vai pegar a régua e você pode trabalhar com várias medidas diferentes, tá? Que eu tô mostrando a medida básica pra vocês, a estrutura básica, vamos dizer assim, pra facilitar pra vocês. Você pode trabalhar com mais duas aqui, duas linhas aqui, 3 linhas, enfim. Claro que o nível vai dificultando e como a ideia aqui é ensinar o projeto pra vocês de uma forma mais básica, eu vou ensinar dessa forma aqui. E ó, tá vendo aqui? De novo, pega aqui e aqui, mais da metade e vamos fazer esta divisão. Vamos continuar com essa divisão e a gente vai trabalhar mais uma linha, mais um traçado aqui. Vamos fazendo. É um desafio, gente, fazer e falar, né? Então, se eu me perder em algum pontinho aí, relevem. Porque
criar uma mandala, ainda mais que a gente lida com simetria nesse caso, né, nessa forma de expressão que a gente tem aqui, não é fácil falar e desenhar ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Aqui nós já temos mais uma marcação. Tomar cuidado que minha régua tá um pouquinho suja, eu vou passar uma borrachinha nela. Medida pra gente trabalhar mais essa linha guia. A gente chama elas de linha guia. Então, olha aqui, a gente já foi construindo, tá vendo a linha guia aqui? Olha que legal. Vamos mais essa aqui. E, gente, olha, a listinha de materiais para quem não conseguiu adquirir, enfim, e quiser, ela tá na comunidade do Telegram. É só ir no material que a gente enviou antigo, que vocês conseguem ver, que o Telegram ele fica tudo gravado, né? E também na comunidade do Facebook, tá no topo. Então vocês podem usufruir daquela listinha, mas não se preocupem, tá, gente? Usem o que vocês tiverem em casa. Agora que a gente já fez essas linhas guias, né? A gente vai começar a trabalhar a consciência de como trabalhar os traços. Bom, existem várias formas diferentes da gente criar mandala. Eu, particularmente, como eu gosto de não me prender, eu gosto de trabalhar primeiro o círculo da mandala, né, da estrutura da mandala e ver o que é que eu vou desenvolver dentro. E depois eu vou pensando em quais elementos utilizar e vou colocando outros círculos. Existem pessoas, artistas, enfim, que já vão colocando vários círculos e depois vão desenvolvendo a mandala de acordo com aquele círculo. Eu já prefiro traçando pouco a pouco, tá? Eu gosto de ter mais essa liberdade aí nos traços. E aí a gente pode pensar agora, né? O que é que a gente vai colocar no potencial energético da mandala? Eu, particularmente, vou trabalhar com vocês aqui um elemento bem simples. Depois vocês podem buscar referências, por exemplo, o nó da compaixão, que é um elemento que traz essa energia. Vocês podem procurar referências sobre a flor de lótus, vocês podem colocar dentro do potencial energético da mandala, né, onde tudo se inicia, o que vocês quiserem. Eu vou colocar uma florzinha simples e básica para facilitar o entendimento de vocês. Vou até diminuir um pouquinho desse círculo para fazer essa florzinha, tá? Vou deixar ele um pouquinho menor. Então aqui, gente, eu tenho tudo certinho. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, eu vou querer construir uma flor. A gente pode simplesmente fazer florzinhas assim, sabe? Mas eu vou trabalhar um elemento para vocês terem ideia. Vocês podem fazer desse jeito. Eu vou trabalhar um elemento um pouquinho diferente. Coisas que eu fui criando aí no meio do caminho. Então eu vou criar aqui como se fosse uma florzinha de lótus. Tá vendo? Percebe que eu vou fazendo até aqui e volto. Sempre até esse círculo. Tem pessoas que fazem milhares de linhas guias, tá? Eu, particularmente, não gosto tanto de trabalhar com muitas linhas guias, então eu acabo deixando um pouco mais livre o trabalho aqui. Vou fazer a mesma repetição, tá? Aqui, vou trabalhar, peguei 1, 2, 1, 2, vou trabalhar um meio aqui. Você pode fazer como eu falei, dessa forma aqui, ó, círculo até em cima e vem, círculo até em cima e vem, que isso vai facilitar para sua primeira mandala, mas é só para vocês verem que existem outras possibilidades. E vai começando aos pouquinhos, tá? Sem muita complicação, deixando fluir. E olha, gente, na hora que vocês estiverem traçando, não precisa se preocupar, porque vai ficar suja a folha, tá vendo? Ela vai ficar mais poluída e a gente vai fazer uma limpezinha depois, antes de pintar, tá? Olha, a gente tem uma florzinha bem básica, bem simples aqui, tá? Lembrando sempre da construção dentro desse primeiro círculo. Esse outro círculo eu vou apagar só para vocês não se confundirem, mas ele não vai ficar aqui. Até poderia, mas eu não vou colocar ele aqui. Poderia ser mais um detalhe, mas eu vou deixar assim. E agora a gente vai para a segunda camada da mandala, tá? Eu vou deixar mais ou menos nessa distância. Mais ou menos nessa distância aqui, tá vendo? Se você achar que tá muito confuso,
o seu traço aqui, você pode dar uma apagadinha, que eu já vou fazendo, já tô acostumada, né? Mas vou dar uma limpezinha aqui pra ficar mais fácil pra vocês. Aí, bem de leve, que depois a gente vai limpar um pouco a nossa mandala. Pronto. E já deu uma suavizada. Agora, o que a gente vai fazer? Mais uma etapa. Vamos colocar uma pétala nessa mandala, tá? O que é importante para vocês perceberem é a forma mais fácil de você desenvolver a arte. Você pode virar a folha, você pode deixar a folha intacta, tudo depende da sua forma, sentir o seu pulso, descobrir isso. Inclusive você pode fazer exercícios de treinamento com retas, círculos, isso vai facilitar muito você entender qual é a melhor forma que o seu pulso vai se comportar no momento da criação e treinamento de traço, porque isso vem com a prática mesmo. Então aqui eu vou pegar esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, que são as linhas guias. E vou traçar, tá vendo? Essa pétala. Esse tipo de elemento, vocês vão descobrindo, por exemplo, aqui nessa mandala. Olha as pétalas, eu tenho várias pétalas aqui. Aí você vai vendo os detalhes, como é que você pode fazer. Tá vendo? Eu vou traçando ela aqui, no final eu vou mostrar aqui uns materiais que eu tenho para que você compreenda realmente a base, os detalhes, para que fique mais fácil, tá? Então aqui a gente vai dar continuidade com essas pétalas, a gente vai fazendo dessa forma aqui. Eu gosto de girar a folha, é a forma mais fácil para mim, que o meu pulso se comporta bem, e sempre gosto de fazer a pétala para baixo, para cima para mim é muito mais difícil, ela não fica tão certinha como eu gostaria. Claro, né, gente, que eu preciso de mais concentração, é importante pra gente ter mais concentração na hora de criar. Então, quando vocês estiverem criando sozinhos, vocês vão ver o quanto é diferente do que criar comigo aqui na aula, né, mais desafiador. Mas tudo bem, o importante é que a gente vai conseguir fazer juntos. Aqui eu vou pegar e vou traçar mais uma pétala, um pouquinho mais magrinha aqui. Mesmo detalhe, só que aqui eu vou traçar um círculo dentro, vocês vão entender por quê, ó. Vou traçar um círculo dentro dessa pétala, mais ou menos aqui. Por quê? Eu quero que a minha pétala fique um pouquinho mais dentro dessa. Então eu venho daqui para traçar ela, daqui para traçar ela, tá vendo? Eu venho daqui e traço ela até aqui, até o centro, daqui até o centro. Tá vendo como ela vai se formando, ó? Aí você deve estar se perguntando, nossa, mas e os detalhes? Isso é por último. Eu vou explicar para vocês sobre o processo de criação, como funciona pra mim, tá? Tem pessoas que fazem ele de outra forma, mas pelo menos pra mim é desse jeito. E ó, a gente vai traçando aqui. Traçamos mais uma etapa. Agora, o que é que a gente vai fazer? Depois que a gente traçou essa etapa, eu vou deixar esse círculo como base e vou construir mais um círculo pequenininho aqui. Pra gente fazer mais uma pétala. Eu tô deixando essa mandala bem simples pra vocês, pra facilitar o processo criativo, tá? Tá? Ficou muito pequenininho, vou fazer um pouquinho maior. E vou mostrando aqui pra vocês. Ó, aqui eu tô fazendo livremente, porque eu já tenho mais consciência do centro, mas vocês poderiam traçar mais uma reta aqui, tá vendo, ó? Pega a régua e traça mais uma reta naquele esquema que eu ensinei. Ou simplesmente treinando a visão de vocês para simetria e vocês irem marcando, tá vendo? Eu, como já tenho essa mais facilidade, já vou fazendo
direto, tá vendo assim? E eu acho que é interessante, a gente vai trabalhando um outro tipo de coordenação. Opa! Ah, gente, essa borrachinha que eu tô usando, olha que legal, ela é muito fininha. Ela é da Pentel, ela é muito boa, tá na listinha de materiais, ela é bem fininha, então para apagar detalhes ela é ótima. E tem essa aqui também que eu uso, que é da Tombow, chama Mono Zero, só que ela, se você não quer investir, ela já tem um valor mais elevado e ela tem essa micro pontinha para detalhes. Mas você pode encontrar outros tipos de caneta, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tenho aqui no momento, mas existem aquelas canetas tipo lá, borracha tipo lápis, que dá para vocês utilizarem para os pequenos detalhes, tá? Prontinho, terminamos mais essa etapa, vamos para mais um círculo e dessa vez eu vou trabalhar um mix de elementos, tá? Aqui, então, eu vou deixar ela mais ou menos essa distância aqui. E vou fazer um elemento que eu faço bastante nas minhas mandalas. Tá vendo? Livremente, vocês podem fazer mais uma linha guia para fazer essa outra parte aqui, tá vendo? E mais uma para essa. Mas eu vou fazer direto aqui, tá vendo? Direto. Vou pular um, vou fazer mais um aqui e vou fazendo direto. Não vai ficar super simétrico, mas eu gosto dessa liberdade, tá? Mas vocês podem fazer outras retas, tá? E é muito importante que vocês, eu vou mostrar depois para vocês como vocês visualizarem as outras mandalas, para analisarem como ela foi construída, que é bem interessante. Vou mostrar algumas que eu tenho aqui. Tá vendo que eu não tô ligando muito para que fique super certinho, eu tô deixando fluir mesmo. Última parte aqui. Mas vocês podem construir uma linha, ó, vocês poderiam construir uma pra cá e outra pra cá. Daí vocês construiriam a partir dessa linha, tá? Mas aqui eu não vou fazer. Aqui ficou só muito baixinho, eu vou arrumar um pouquinho. Depois vocês dão uma visualizada no geral, assim, pra ver como ela tá. E pronto, aqui temos mais uma etapa. E agora eu vou fazer a última parte da mandala, tá? E aí a gente vai para as próximas explicações. Aqui eu vou construir um elemento que vem daqui até aqui. Vou fazer um detalhezinho aqui. Tá vendo? E aqui eu vou fazer mais um círculo, mas como eu ainda não sei aonde, eu vou construir a segunda parte desse elemento aqui. Para eu conseguir replicar isso, ó, eu vou ver aqui, tá vendo o círculo, ó, e já vou colocando esse círculo no resto. Por isso que eu não gosto de fazer os círculos primeiro, gosto de fazer no momento. E aí aqui, mesma coisa, eu vou replicar isso aqui. Vou fazer esse detalhe aqui. Tá vendo? E eu poderia aqui fazer mais um círculo aqui. Vou fazer pra vocês verem, tá? Mas eu gosto de fazer direto, que vai treinando também. Esse último é sempre bom fazer, é importante. Ó. Pra pegar no compasso, gente, peguem sempre em cima e deixem o círculo girar. Vocês podem fazer outro aqui, tá vendo? Ó, deu bastante diferença no meu, pra vocês verem, ó. Mas como eu não ligo muito, vocês podem observar as minhas mandalas que elas não são tão perfeitinhas, tá vendo? Ó, muitas pessoas utilizam vários e vários círculos. Eu já não gosto tanto, mas vamos seguir aqui. Aí aqui eu vou fazendo dessa forma, aqui a mesma coisa. Eu vou dar abertura aqui, vou fazendo os detalhezinhos.
última florzinha, ó, tá vendo? E, gente, ó, vocês vão observar que ela não tá super simétrica, super certinha, mas eu tô feliz de estar construindo ela, feliz com o resultado. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu já peguei as ideias dela. A minha ideia era construir o elemento 1, que é essa florzinha, que eu repliquei aqui na mandala. O elemento 2, que é essa próxima flor aqui, tá vendo? Que depois eu vou fazer esses detalhes. O elemento 3, que é essa aqui. O elemento 4, que é esta daqui. O 5, que é esse aqui. E o 6, que são essas florzinhas. Aqui eu já criei mais ou menos com os detalhes. E o que eu aconselho vocês é criar a própria tabela de elementos. Vocês podem pegar vários elementos que vocês encontram por aí. Deixa eu pegar aqui, que eu tenho algumas aqui. E você pode ir criando, tá vendo, ó? Os seus próprios elementos. Tá vendo, ó? Ixi, aqui tem vários. Tem muitos, ó. Tá vendo aqui? Isso vai desenvolvendo a sua criatividade, vai te dando possibilidades também no momento de você encaixar os elementos. É bem legal, você pode ir construindo a sua tabelinha, tá? E eu criei então essa daqui para essa mandala. O que a gente pode observar na criação dela, na estrutura dela, que é bem importante? A mandala é construída do centro para fora, do eu interior para o mundo, tá? Respira fundo, se concentre nas suas emoções, se desliga um pouco do padrão estético e comece de forma simples e agregue detalhes aos poucos. Aos poucos vá criando camadas e preenchendo com os elementos. Aproveite cada minutinho desse momento introspectivo, esse é o seu momento. E lembre-se que o senso estético não é o mais importante, foco no seu despertar. Então a gente tem aqui a primeira base da mandala, a primeira etapa. E aqui a gente tem a segunda etapa da base da mandala, onde a gente já constrói os elementos, como eu mostrei anteriormente. Então aqui deixa a sua intenção te levar para cada camada envolvida, sinta a energia do momento de criação, o foco na simetria deve ser avaliado com suavidade, não existe perfeição, introspecção e ação, cada linha traçada é um momento de presença, né? Você tá no aqui no agora, e utilize a união daqui das linhas como base para a simetria dos elementos. Então, o que a gente utilizou diretamente aqui? A gente sempre utilizou as linhas guias e esses pequenos pontos. Aqui a gente poderia ter traçado, por exemplo, uma outra reta. E se a gente fosse trabalhar um outro elemento aqui, por exemplo, a gente teria que usar esse detalhe, como foi construído aqui, tá vendo? Então a gente tem aquela cruz inicial que a gente traça, a gente tem o círculo inicial, ou você pode fazer um maiorzão que fica mais fácil para traçar as outras linhas guias, tá vendo? Foram sendo traçadas aqui. E aí você tem outro círculo, que você pode já montar vários círculos ou não, como fica a seu critério. E aí você começa a traçar a pétala, tá vendo? E é um processo que você vai compreendendo. Então sempre lembrando, tudo vai surgir de uma cruz, de um círculo. Então aqui, a cruz, mais uma linha guia aqui. E aí depois você vai traçando outras linhas guias, tá vendo? E vai se repetindo. Agora eu vou mostrar numa mandala maior, mostrando com a régua para facilitar a visualização de vocês. E essa é a lição de casa, gente. Vão pegando algumas mandalas, deixa eu pegar uma mandala mais fácil aqui. Vão pegando algumas mandalas de vocês e vão fazendo esse processo de visualização, como é que ela foi construída. E vocês vão descobrir um universo incrível. Então, ó, aqui nós temos o centro dessa mandala, tá? É a mandala plenitude, o centro. Aqui você tem a primeira, deixa eu tirar assim para não riscar ela. A primeira linha guia aqui. A segunda linha guia aqui, tá vendo? Você tem a terceira linha guia aqui. Você tem a quarta linha guia aqui, tá? E aqui você vai ter a quinta linha guia aqui. Você vai ter a linha guia aqui, tá vendo? Porque a gente consegue ver a linha guia por esse traço aqui, ó. 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 Aqui e aqui, tá vendo? E aí a gente vê um primeiro círculo aqui nessa construção, um segundo círculo aqui nessa construção, a gente vê um terceiro círculo aqui nessa construção, a gente vê um quarto círculo aqui nessa construção, o quinto círculo
Aqui tem mais um, né, para delimitar as folhas. E a gente já pode ver que aqui a gente já tem esse círculo que se manteve, né? E aí a gente tem mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui, tá vendo? E assim por diante. Então vamos pegar mais uma mandala para vocês entenderem com bastante precisão isso, que é bem importante. Vamos pegar a mandala do workshop, né, gente? Ela foi criada agora há pouco e eu não consegui, não deu tempo de assinar, porque quando eu vou assinar a mandala eu faço um ritual. E aí esse ritual será pós-workshop. Então aqui, tá até marcadinho aqui. Aqui nós temos a linha guia, tá? Aqui nós temos mais uma linha guia. Aqui nós temos outra linha guia e assim por diante, tá? Aqui a gente tem um círculo. Essa aqui não tem potencial energético, é o universo, né? A gente tem um círculo aqui, a gente tem outro círculo aqui, a gente tem mais um círculo aqui, a gente tem outro círculo aqui e assim por diante, tá vendo como a gente vai construindo? Agora eu vou mostrar uma última mandala para vocês, que inclusive é a mandala que está na camiseta, né? Que também é uma mandala nova, para vocês entenderem. Olha aqui, gente, é a mandala da transformação essa. Então aqui, o que vocês podem ver? A base é a mesma, só que a gente colocou um outro potencial energético. Como eu tinha a intenção, e eu fiz no momento, né, de pandemia, enfim, eu tinha a intenção da transformação, que esse momento trouxesse mais consciência pra gente. E aí eu fui buscar referências e pensei na borboleta, né? Então a borboleta representa pra mim a transformação dentro do processo de criação dessa mandala. Então o que eu fiz? Eu fiz o mesmo esquema, tá? Da base da mandala. Só que aí eu construí a mandala no centro. Então ela desfragmentou um pouquinho, mas ela continua sendo uma mandala, tá? E aqui você consegue perceber que a gente tem um círculo aqui, outro círculo aqui, tem a borboleta. E aqui a gente continua com círculos, tá vendo aqui? Outro aqui, outro aqui, outro círculo aqui e outro aqui. Entende? Então a gente pode ter, deixa eu pegar aqui para vocês verem, várias mandalas. E também vou dar uma dica agora para vocês. Essa aqui também é uma mandala, tá vendo? Que tem, ela chama mandala Lakshmi, que ela é uma oferenda, né? Com a flor de lótus. Mas não é essa que eu queria mostrar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui qual era a mandala. Aqui. Quando a gente olha um filtro dos sonhos, ele também é uma mandala, tá vendo? Ele também tem a construção da mandala aqui, mas ele foi criado numa outra dimensão da folha. Como nesse caso aqui. Vamos ver aqui. Vamos pegar... esse aqui que eu adoro, a Pachamama. Olha, a folha, claro, ele foi construído numa 3, né? Que a gente tem uma folha 5. Até um pouquinho menor. Mas a gente não pega o centro da folha. A gente pega mais em cima, a gente só trabalha a simetria da folha aqui, mas também pode ser livre. A gente pega mais em cima para dar espaço para a construção do resto. Então, não necessariamente você precisa construir no centro da folha. E você pode construir a folha assim ou na folha assim. Eu, como a minha mesa é pequena, eu sempre construo a mandala assim. Vocês podem observar que a maioria das minhas mandalas, como essa de baixo também que a gente está construindo, ela foi construída dessa forma por causa do tamanho da minha mesa. Mas vocês podem construir ela, né, em vez de paisagem, vocês podem construir ela assim, na vertical, e ó, trabalhar o potencial energético dela aqui em cima para construir o que você quiser embaixo ou vice-versa, tá vendo? Então assim, gente, são inúmeras possibilidades de criação. Eu queria só mesmo que vocês compreendessem como construir a base, tá? Então espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham compreendido esse processo criativo. Não é fácil mostrar e criar ao mesmo tempo, mas acho que deu para vocês compreenderem. Se alguma coisa não ficou clara, como são muitos detalhes, voltem, revejam, tá? Essa aula que você vai conseguir acessar vários pontos, né? Porque são muitos detalhes. Eu tô tentando simplificar tudo aqui pra vocês, pra que fique mais acessível. E, gente, compartilhem o processo criativo de vocês na nossa comunidade do Facebook, porque é lindo ver a evolução que vocês estão conseguindo criar a primeira mandala de vocês, ou essa mandala com uma nova consciência. E a gente se vê na próxima aula, onde entraremos no universo das cores, no universo incrível das cores, tá bom? A gente se vê então na próxima aula. Namastê!